Você já se perguntou do que seria capaz, se ninguém estivesse olhando? Acreditamos ser bons. Acreditamos saber o que faríamos em momentos difíceis. Mas e se a situação mudasse? E se você recebesse poder? Uma farda. A permissão para controlar. Philip Zimbardo, um dos maiores nomes da psicologia social, revelou algo assustador. A escuridão nem sempre vem dos maus. Às vezes, ela nasce no coração dos bons. Este vídeo é um mergulho na face mais desconcertante da alma humana, onde a bondade vira pretexto, a obediência se torna arma, e o contexto transforma inocentes em algozes. Se temas assim também te fazem questionar o que existe por trás das aparências, não deixe de seguir o canal. Você vai encontrar aqui reflexões que não passam despercebidas, nem pela mente, nem pela alma. Bem-vindo ao ponto cego da moralidade. Prepare-se para descobrir o que talvez você não queira saber sobre si mesmo. A maioria de nós gosta de acreditar que é essencialmente boa. Essa ideia é confortável, quase necessária para mantermos a autoestima e a coesão social. Crescemos ouvindo que devemos ser honestos, justos, empáticos, e muitos de nós realmente tentam seguir esses valores. Mas a verdade é que nossa noção de bondade é mais frágil e maleável do que gostaríamos de admitir. O contexto social, as pressões externas e até as recompensas invisíveis do conformismo moldam nossas decisões de forma profunda, silenciosa e muitas vezes inconsciente. Diversos experimentos da psicologia social revelam o quanto somos suscetíveis às forças do ambiente. O famoso experimento de Milgram, por exemplo, demonstrou que pessoas comuns, sem histórico de crueldade, foram capazes de infligir sofrimento a outros apenas por obedecer figuras de autoridade. Da mesma forma, o experimento da prisão de Stanford revelou como indivíduos inseridos em papéis sociais podem se transformar radicalmente em poucos dias, passando de estudantes pacíficos a carcereiros cruéis. Essas experiências não apenas questionam a consistência de nossa moral, mas também escancaram a facilidade com que a bondade se desfaz sob certas condições. A moral humana, então, não é um traço fixo, mas um campo de tensão entre o que acreditamos ser e o que o mundo nos permite ou exige ser. Em situações de escassez, medo ou competição, até os mais íntegros podem ser levados a atitudes egoístas, insensíveis ou mesmo cruéis. Isso não significa que a bondade seja uma farsa, mas sim que ela é um esforço contínuo, um exercício de consciência e resistência, e não uma característica garantida pela educação ou boas intenções. Nosso verdadeiro caráter é frequentemente revelado não quando tudo está sob controle, mas quando somos pressionados, desafiados ou colocados diante de dilemas que não têm respostas fáceis. Nesses momentos, somos obrigados a confrontar a distância entre quem achamos que somos e quem realmente conseguimos ser. Às vezes, descobrimos traços de coragem e compaixão que não imaginávamos possuir. Outras vezes, no entanto, nos surpreendemos com reações que preferiríamos não admitir nem para nós mesmos. Refletir sobre essa fragilidade moral não é motivo para a culpa, mas para a humildade. Ao reconhecer o quanto somos moldados pelo meio, nos tornamos mais conscientes de nossas limitações e, paradoxalmente, mais capazes de agir com verdadeira bondade. A ética não nasce da ilusão de pureza, mas do compromisso de resistir, dia após dia, às tentações do egoísmo disfarçado de normalidade. Nesse sentido, talvez a bondade mais autêntica seja justamente aquela que reconhece a própria instabilidade e, ainda assim, escolhe não se render. O experimento de Stanford, conduzido em 1971 pelo psicólogo Philip Zimbardo, é um dos estudos mais controversos da psicologia social e uma referência incontornável quando se trata de compreender o impacto das estruturas de poder sobre o comportamento humano. O objetivo era simples, mas ambicioso: simular uma prisão para investigar como pessoas comuns reagiriam a papéis de autoridade e submissão. 24 estudantes universitários foram selecionados entre centenas de voluntários, considerados mentalmente saudáveis e emocionalmente equilibrados. Divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros, os participantes viveram, durante dias, uma realidade simulada que rapidamente saiu do controle. A partir do segundo dia, os efeitos da situação começaram a se manifestar de forma chocante. Os guardas, que no início agiam com certo desconforto em exercer poder, tornaram-se gradualmente mais autoritários e sádicos. Muitos adotaram comportamentos humilhantes, criaram punições arbitrárias e chegaram a praticar abusos psicológicos intensos. Por outro lado, os prisioneiros, outrora jovens saudáveis e confiantes, começaram a apresentar sinais de sofrimento emocional profundo, submissão extrema e perda de identidade. A transformação foi tão drástica que o experimento, planejado para durar 2 semanas, precisou ser interrompido em apenas 6 dias. O mais perturbador é que nada forçou os participantes a seguirem esses caminhos.
Não havia ameaças, recompensas ou instruções explícitas que justificassem o comportamento abusivo dos guardas ou a passividade dos prisioneiros. O que emergiu ali foi o poder brutal das circunstâncias e do papel social imposto. Zimbardo argumentou que, em contextos específicos, pessoas comuns podem cometer atos impensáveis não por maldade intrínseca, mas por força da situação, uma ideia que ecoaria mais tarde em discussões sobre tortura, autoritarismo e conformismo institucional. O experimento gerou uma onda de críticas éticas, levando a mudanças importantes nas diretrizes para pesquisas com seres humanos. Muitos questionaram os limites ultrapassados por Zimbardo e o sofrimento causado aos participantes. Ainda assim, o estudo permanece como um marco paradigmático, não apenas por seus achados, mas por abrir debates sobre a responsabilidade ética da ciência e os perigos do poder desregulado. Ele serviu também de base para obras ficcionais, documentários e análises culturais, tornando-se um espelho sombrio das fragilidades humanas. Mais do que um experimento, o que Zimbardo revelou foi uma verdade inquietante. Sob determinadas condições, a linha entre civilidade e crueldade pode ser assustadoramente tênue. O estudo de Stanford nos convida a refletir sobre como o ambiente, as expectativas sociais e a ausência de freios morais podem moldar atitudes extremas. Ele mostra que a maldade nem sempre se esconde em rostos monstruosos, às vezes, ela habita o cotidiano, pronta para emergir quando a estrutura a convida a florescer. O livro O Efeito Lúcifer, escrito pelo psicólogo Philip Zimbardo, propõe uma análise profunda e perturbadora sobre como pessoas comuns podem se tornar capazes de cometer atos de extrema crueldade quando inseridas em contextos específicos. A obra parte de uma reflexão central: o mal não é apenas resultado de indivíduos essencialmente perversos, mas pode emergir de situações sociais, pressões institucionais e da desumanização do outro. Zimbardo fundamenta essa tese a partir do famoso experimento da prisão de Stanford, conduzido por ele mesmo em 1971, no qual estudantes universitários, ao assumirem os papéis de guardas e prisioneiros, passaram a agir de forma abusiva e autoritária em poucos dias, forçando a interrupção precoce da simulação. O experimento evidenciou que o comportamento humano é altamente moldável pelas estruturas e pelos sistemas nos quais está inserido. Zimbardo aponta que, ao remover fatores de responsabilidade individual e criar um ambiente de anonimato, conformismo e obediência cega à autoridade, qualquer pessoa pode ser levada a transgredir seus próprios valores morais. Isso desmonta a ideia reconfortante de que o mal é feito apenas por monstros, revelando que, em certas circunstâncias, todos temos potencial para agir de forma cruel, um conceito desconcertante, mas necessário para compreendermos os mecanismos que geram violência e abuso em escala coletiva. Na vida real, o efeito Lúcifer se manifesta em contextos como prisões, ambientes militares, corporações e instituições em que a autoridade é hierárquica e rígida. Casos emblemáticos como os abusos cometidos por soldados norte-americanos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, são analisados por Zimbardo como extensões reais das dinâmicas vistas em Stanford. Os soldados, colocados em posição de poder sobre prisioneiros desumanizados, sem supervisão ética efetiva, reproduziram um ciclo de opressão e sadismo, não por serem essencialmente maus, mas por estarem imersos em um sistema corrompido e permissivo. A implicação mais alarmante dessa teoria é a necessidade de vigilância constante sobre os sistemas e as estruturas de poder. Zimbardo defende que devemos parar de focar apenas nos maus frutos e passar a examinar as cestas podres, ou seja, os ambientes que favorecem a banalização do mal. Isso implica repensar práticas institucionais, normas sociais e o modo como lidamos com autoridade, obediência e responsabilidade. Educar indivíduos para resistirem à pressão do grupo e desenvolverem pensamento crítico diante de ordens injustas torna-se um ato de resistência ética. Por fim, o efeito Lúcifer não é apenas um alerta sombrio, mas também um convite à transformação consciente. Zimbardo encerra sua obra propondo a valorização do que chama de heroísmo do dia a dia, pequenos atos de coragem moral que rompem com o conformismo e protegem a dignidade humana. Compreender que todos temos tanto a sombra quanto a luz dentro de nós é o primeiro passo para não sucumbirmos ao sistema, mas nos tornarmos agentes de mudança, mesmo quando o contexto nos empurra para o lado obscuro. Mesmo os indivíduos mais íntegros e bem-intencionados não estão imunes à influência silenciosa do ambiente. As situações que nos cercam operam como forças invisíveis, moldando decisões, diluindo valores e reconfigurando limites éticos sem que, muitas vezes, percebamos. Não se trata apenas de fraqueza moral, mas da força do contexto. Estudos clássicos da psicologia social, como o experimento da prisão de Stanford ou o experimento de Milgram sobre obediência à autoridade, revelam como pessoas comuns podem agir de formas extremas quando inseridas em ambientes que incentivam a desumanização ou a obediência cega. O cenário, mais do que a intenção individual, frequentemente determina o curso da ação. Ambientes carregam códigos silenciosos de conduta,
expectativas implícitas, normas não ditas, pressões sutis, que orientam o comportamento. Em locais altamente competitivos, por exemplo, onde resultados importam mais do que ética, a trapaça pode ser normalizada. Não é raro que indivíduos inicialmente contrários a certas práticas acabem se adaptando ao que o contexto exige. A presença de figuras de autoridade, o anonimato oferecido por certos espaços ou a lógica de grupo também diluem a responsabilidade pessoal, tornando o certo e o errado uma questão de circunstância, não de convicção. O efeito do ambiente é ainda mais potente quando se mistura a necessidade de pertencimento. Ser aceito por um grupo, manter um emprego ou não se destacar negativamente pode levar à conivência com comportamentos antes considerados inaceitáveis. A força do coletivo e a linguagem do contexto criam uma nova bússola moral, e o medo de ruptura com essa nova ordem pesa mais do que a fidelidade aos próprios princípios. Assim, pequenas concessões se acumulam, até que o indivíduo se torna irreconhecível, não por maldade, mas por adaptação. Esse fenômeno também revela algo desconfortável: o bem não está garantido em ninguém, assim como o mal não é monopólio dos outros. Todos somos vulneráveis à contaminação do ambiente. A diferença entre uma ação justa e uma ação corrupta pode ser, muitas vezes, apenas uma mudança de cenário. Esse entendimento não relativiza a responsabilidade, mas a contextualiza. Julgar isoladamente os atos, sem olhar para o sistema que os produziu, é ignorar o papel estrutural das situações na formação do comportamento humano. Portanto, cultivar ambientes éticos, empáticos e transparentes é mais do que uma utopia moral, é uma estratégia de prevenção. A verdadeira integridade se testa menos nas intenções e mais nos contextos. Se quisermos formar pessoas melhores, precisamos antes criar contextos melhores. Porque, no fim, o ambiente não apenas influencia nossas ações, ele molda quem acreditamos ser. Mesmo os indivíduos mais íntegros e bem-intencionados não estão imunes à influência silenciosa do ambiente. As situações que nos cercam operam como forças invisíveis, moldando decisões, diluindo valores e reconfigurando limites éticos sem que, muitas vezes, percebamos. Não se trata apenas de fraqueza moral, mas da força do contexto. Estudos clássicos da psicologia social, como o experimento da prisão de Stanford ou o experimento de Milgram sobre obediência à autoridade, revelam como pessoas comuns podem agir de formas extremas quando inseridas em ambientes que incentivam a desumanização ou a obediência cega. O cenário, mais do que a intenção individual, frequentemente determina o curso da ação. Ambientes carregam códigos silenciosos de conduta, expectativas implícitas, normas não ditas, pressões sutis, que orientam o comportamento. Em locais altamente competitivos, por exemplo, onde resultados importam mais do que ética, a trapaça pode ser normalizada. Não é raro que indivíduos inicialmente contrários a certas práticas acabem se adaptando ao que o contexto exige. A presença de figuras de autoridade, o anonimato oferecido por certos espaços ou a lógica de grupo também diluem a responsabilidade pessoal, tornando o certo e o errado uma questão de circunstância, não de convicção. O efeito do ambiente é ainda mais potente quando se mistura a necessidade de pertencimento. Ser aceito por um grupo, manter um emprego ou não se destacar negativamente pode levar à conivência com comportamentos antes considerados inaceitáveis. A força do coletivo e a linguagem do contexto criam uma nova bússola moral, e o medo de ruptura com essa nova ordem pesa mais do que a fidelidade aos próprios princípios. Assim, pequenas concessões se acumulam, até que o indivíduo se torna irreconhecível, não por maldade, mas por adaptação. Esse fenômeno também revela algo desconfortável: o bem não está garantido em ninguém, assim como o mal não é monopólio dos outros. Todos somos vulneráveis à contaminação do ambiente. A diferença entre uma ação justa e uma ação corrupta pode ser, muitas vezes, apenas uma mudança de cenário. Esse entendimento não relativiza a responsabilidade, mas a contextualiza. Julgar isoladamente os atos, sem olhar para o sistema que os produziu, é ignorar o papel estrutural das situações na formação do comportamento humano. Portanto, cultivar ambientes éticos, empáticos e transparentes é mais do que uma utopia moral, é uma estratégia de prevenção. A verdadeira integridade se testa menos nas intenções e mais nos contextos. Se quisermos formar pessoas melhores, precisamos antes criar contextos melhores. Porque, no fim, o ambiente não apenas influencia nossas ações, ele molda quem acreditamos ser. Há uma forma de bondade que, embora revestida de boas intenções, nasce da necessidade inconsciente de controlar. Pessoas que dizem quero apenas o seu bem podem, sem perceber, estar dizendo também quero que você seja do jeito que eu acredito ser o melhor. Nesse tipo de ajuda, o outro deixa de ser um ser autônomo para se tornar um projeto a ser moldado. A compaixão verdadeira desaparece quando o cuidado se torna imposição, ainda que em nome do amor.
A linha que separa a proteção da manipulação é mais sutil do que parece. Proteger alguém não é impedir sua dor a qualquer custo, mas sustentar sua liberdade mesmo quando isso nos angustia. Muitos pais, parceiros, amigos ou líderes se tornam reféns de um instinto protetor que, aos poucos, sufoca o crescimento do outro. A desculpa é o medo. Tenho medo de te ver errar, quero evitar que você sofra, mas o efeito é o aprisionamento. O medo de perder leva à tentativa de controle. O amor inconscient tende a se confundir com posse. É como se amar significasse manter o outro em um cercado seguro, onde nada pode dar errado, exceto a própria existência. Porque o viver real é feito de tropeços, escolhas imperfeitas, bifurcações. E quando alguém decide viver por nós, anula nossa humanidade. Nesse contexto, o ato de ajudar se transforma em uma forma de dominação afetiva, onde quem ajuda precisa ser necessário, e quem recebe nunca pode se libertar. A verdadeira bondade exige renúncia. Exige abrir mão da imagem do Salvador e aceitar que o outro tem o direito de se ferir, aprender e se reconstruir. Trata-se de um amor que não quer controlar, mas caminhar ao lado. Que oferece presença, não prisão, apoio, não direção forçada. A consciência de si é o que separa o cuidado genuíno da ajuda tóxica. É preciso perguntar: estou ajudando por amor ou por medo de não ser importante? No fim, a bondade inconsciente revela mais sobre quem ajuda do que sobre quem é ajudado. Quando o desejo de cuidar está contaminado pela ansiedade de controlar, o gesto deixa de ser nobre e se torna uma armadilha. Só há amor real onde há liberdade. E só há liberdade onde há consciência. O desafio, então, não é apenas amar, é amar sem possuir, ajudar sem invadir, proteger sem dominar. Essa é a prova mais profunda da maturidade emocional. É estranho perceber como o bem também pode ferir, não é? Se reflexões assim te fazem olhar o mundo com outros olhos, fica comigo até o fim. Às vezes, é só no desconforto que a verdade aparece. A autoridade, quando encarnada em um uniforme, crachá ou cargo, tem o poder simbólico de silenciar consciências. Desde cedo somos condicionados a respeitar quem veste a roupa certa ou ocupa o posto legítimo. Essa obediência, em muitos casos, não nasce da razão, mas do reflexo condicionado diante da presença de símbolos de poder. O problema emerge quando essa deferência se transforma em submissão cega, permitindo que pessoas com intenções distorcidas se escondam atrás da máscara da autoridade para manipular, explorar e, por vezes, violentar. O uniforme, que deveria proteger, pode se tornar escudo de impunidade. Experimentos como o de Milgram, nos anos 60, mostraram o quanto a figura de um superior pode levar indivíduos comuns a cometerem atos impensáveis contra seus semelhantes. Basta alguém em um jaleco branco afirmar que é necessário. O estudo revelou algo inquietante. Não é preciso ser cruel para agir com crueldade, basta ser obediente sob a ordem legítima. A autoridade simbolicamente investida de poder nos faz delegar a ela não só decisões, mas também a responsabilidade moral por nossos atos, dissolvendo o senso de culpa no anonimato coletivo. Essa dinâmica simbólica é ainda mais visível em contextos institucionais, quartéis, igrejas, corporações, escolas, governos. O cargo de liderança pode conferir a alguém não apenas poder prático, mas uma aura quase sagrada de infalibilidade. Quando líderes se valem dessa aura para justificar abusos, desrespeito ou manipulação emocional, as vítimas frequentemente hesitam em denunciar, não por falta de sofrimento, mas por duvidarem da legitimidade do próprio sofrimento diante da autoridade do agressor. Há, portanto, um abismo entre autoridade autêntica e autoritarismo disfarçado. O verdadeiro líder é aquele que inspira respeito pelo exemplo, não pelo medo. Já o autoritário utiliza o símbolo do cargo para esconder suas inseguranças e impulsos de controle. O perigo não está apenas nas pessoas más com poder, mas nas estruturas simbólicas que permitem que qualquer pessoa, ao vestir o papel certo, receba uma espécie de licença para ferir. Desmascarar a autoridade abusiva exige coragem simbólica, enxergar além do uniforme, além da hierarquia, além das convenções sociais. É um convite à lucidez coletiva, a recusar o culto cego ao cargo e recuperar o discernimento humano. A verdadeira transformação começa quando entendemos que a ética deve sempre estar acima do símbolo, e que a dignidade humana não se curva a nenhum uniforme. A obediência cega é uma das forças mais perigosas, e ao mesmo tempo, mais comuns na psique humana. Os famosos experimentos conduzidos por Stanley Milgram e Philip Zimbardo revelaram o quanto o ser humano pode se submeter à autoridade mesmo diante de ordens imorais ou situações de sofrimento alheio.
Milgram, ao estudar a disposição das pessoas em aplicar choques elétricos em outros indivíduos sob ordens de uma figura de autoridade, descobriu que a maioria dos participantes estava disposta a ir até as últimas consequências, mesmo ouvindo gritos de dor. O experimento não era sobre crueldade, mas sobre conformidade. E os resultados foram assustadores. Pessoas comuns, sem histórico de violência, mostraram-se capazes de causar sofrimento real apenas porque uma autoridade lhes dizia que era necessário. Do outro lado, Zimbardo, com seu experimento na prisão de Stanford, demonstrou como o poder corrompe e como a obediência a um sistema ou papel social pode destruir a identidade individual. Voluntários divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros mergulharam em seus papéis de maneira tão intensa que o experimento precisou ser interrompido em poucos dias. Os guardas passaram a abusar psicologicamente dos prisioneiros, enquanto estes, por sua vez, aceitaram a submissão como se realmente fossem culpados. A dinâmica não foi imposta externamente, mas internalizada pelos participantes. Isso revela que, diante de determinadas estruturas de poder, nossa bússola moral pode ser silenciada pelo papel que acreditamos dever cumprir. O ponto de convergência entre os dois experimentos está na capacidade humana de obedecer a ordens, mesmo que essas ordens entrem em choque com valores éticos. Tanto Milgram quanto Zimbardo mostraram que o mal muitas vezes não nasce do ódio, mas da obediência. Uma obediência que cega, que anestesia o julgamento crítico, e que se escuda na ideia de que apenas cumpríamos ordens. Esse mecanismo psicológico de dissociação da responsabilidade é o que permite a perpetuação de regimes autoritários, abusos institucionais e violência coletiva. Além disso, ambos os estudos apontam para uma questão desconfortável. A linha entre o bem e o mal não separa grupos distintos de pessoas, mas atravessa o interior de cada um de nós. Não se trata de monstros excepcionais ou indivíduos mal formados, mas de qualquer ser humano comum, colocado nas condições certas, sob a pressão certa. A obediência, quando desconectada da consciência crítica, transforma qualquer um em instrumento de algo maior, uma ideologia, uma ordem, um sistema. Refletir sobre esses experimentos é mais do que revisitar a história da psicologia, é um chamado à vigilância interna. Eles nos convidam a observar com atenção as situações em que aceitamos ordens ou nos encaixamos em papéis sem questionar. Em tempos de polarização, extremismo e manipulação midiática, o legado de Milgram e Zimbardo nos alerta que a verdadeira coragem pode estar, não em obedecer, mas em resistir, mesmo quando estamos sozinhos diante da autoridade. Vivemos em um mundo onde os papéis sociais moldam silenciosamente a percepção que temos de nós mesmos. Desde cedo, aprendemos a vestir máscaras, a do filho obediente, do profissional competente, do amigo confiável, do parceiro ideal. Esses papéis, embora necessários para a convivência em sociedade, podem, com o tempo, obscurecer a essência do eu autêntico. Quando o indivíduo se identifica exclusivamente com as exigências externas, sua identidade começa a se fragmentar, deixando um vazio interior difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Essa fragmentação ocorre de forma quase imperceptível. A necessidade de aceitação e pertencimento nos empurra a interpretar personagens que atendam às expectativas dos outros. O problema surge quando esses papéis deixam de ser escolhas conscientes e passam a ditar quem devemos ser. A espontaneidade dá lugar à performance, e a alma, sufocada por tantas exigências, começa a se silenciar. A pessoa segue funcionando, mas já não se reconhece naquilo que faz, ou naquilo que aparenta ser. Ao longo do tempo, essa desconexão gera um sentimento profundo de estranhamento. O indivíduo se vê rodeado de conquistas e relações, mas experimenta uma solidão inexplicável. É como se algo estivesse sempre fora de lugar, como se o próprio corpo abrigasse um desconhecido. A dor de não se encontrar em si mesmo é sutil, mas corrosiva. Ela se infiltra nas rotinas, nos relacionamentos, nos silêncios entre uma obrigação e outra. Essa perda de si não é necessariamente resultado de maldade alheia, mas de uma desconexão coletiva com a interioridade. Numa sociedade que valoriza o desempenho e a imagem, a interioridade é vista como fraqueza, quando, na verdade, é a fonte de toda autenticidade. Reencontrar-se exige coragem, a coragem de questionar os papéis assumidos, de desapontar expectativas, de escutar a própria verdade mesmo quando ela contradiz o que o mundo espera. É um processo de desnudamento simbólico, onde cada camada retirada aproxima o ser de sua integridade perdida. Recuperar o eu fragmentado é um chamado ao retorno. Não para negar os papéis sociais, mas para habitá-los com mais consciência e menos submissão. A verdadeira liberdade não está em romper com todos os vínculos, mas em não permitir que eles definam totalmente quem somos. Quando o indivíduo aprende a transitar entre os papéis sem perder o contato com sua essência, ele deixa de ser prisioneiro das máscaras e passa a ser autor de sua própria história. Nesse reencontro silencioso com o eu profundo,
brota uma forma de presença que nenhum papel social é capaz de oferecer: a presença de quem finalmente voltou para casa. Em meio às tragédias do cotidiano, cenas de violência ou injustiça presenciadas por multidões silenciosas levantam uma questão perturbadora: por que tantos assistem, mas tão poucos agem? A psicologia do espectador passivo mergulha nesse mistério humano, revelando mecanismos internos e sociais que paralisam a ação mesmo diante do evidente sofrimento alheio. Não se trata apenas de covardia ou indiferença, mas de uma complexa rede de fatores emocionais, cognitivos e culturais que moldam o comportamento em grupo. Um dos fenômenos mais conhecidos nesse contexto é o efeito espectador, termo cunhado após o brutal assassinato de Kitty Genovese, em 1964, quando dezenas de vizinhos ouviram seus gritos por socorro, mas nenhum interveio. Quanto maior o número de testemunhas, menor a responsabilidade sentida por cada uma. O indivíduo se dilui na massa, convencendo-se de que alguém fará algo, e, assim, ninguém faz. Essa difusão de responsabilidade não anula a consciência do mal, mas sufoca o impulso de enfrentá-lo com uma espécie de anestesia moral coletiva. Além disso, o medo do julgamento social e da exposição pública também exerce um papel central. Intervir é sair do anonimato, colocar-se em risco, contrariar a norma tácita da não interferência. Em sociedades marcadas pelo individualismo ou pela repressão, a neutralidade aparente se torna uma máscara de sobrevivência. O silêncio não é apenas omissão, mas uma linguagem adaptativa, uma forma de evitar o conflito, mesmo que isso signifique trair os próprios valores. Outro aspecto fundamental é o modo como os discursos culturais moldam nossa percepção do sofrimento do outro. Muitas vezes, internalizamos ideias que justificam ou minimizam a dor alheia. Ela deve ter feito algo para merecer, não é da minha conta, não adianta ajudar. Essas narrativas não surgem do nada. São aprendidas, cultivadas e reforçadas por sistemas de poder que desumanizam determinados grupos. Quando não reconhecemos plenamente a humanidade do outro, tornamo-nos espectadores de sua dor, não companheiros em sua luta. Por fim, é preciso reconhecer que romper esse ciclo exige mais do que coragem momentânea, exige consciência crítica, empatia ativa e treinamento emocional. O silêncio dos testemunhos pode ser quebrado, mas apenas quando entendemos que nossa presença, mesmo silenciosa, já é uma escolha moral. Diante do mal, calar-se é tomar partido. E a história está repleta de capítulos escritos não apenas pelos que agiram, mas também pelos que assistiram em silêncio. Talvez você também já tenha se calado, ou se sentido sozinho diante de algo errado. Aqui, a gente fala sobre isso. Se essas ideias tocam algo em você, esse canal pode ser o seu lugar. Vivemos em uma era que celebra a liberdade individual, mas paradoxalmente seguimos fascinados por figuras autoritárias. Essa contradição revela um aspecto profundo da psique humana, o desejo inconsciente de ser guiado, mesmo que isso custe a própria autonomia. Líderes autoritários oferecem algo que muitos secretamente anseiam: segurança, direção e uma ordem que parece inabalável. Em momentos de crise, incerteza ou caos social, a figura de um líder forte surge como um porto seguro para nossas ansiedades mais primitivas. A sedução do autoritarismo não reside apenas na promessa de estabilidade externa, mas na anestesia interna que ele proporciona. Ao transferirmos nossas responsabilidades para alguém que diz saber o caminho, nos livramos do fardo de decidir, errar e enfrentar as consequências. Obedecer se torna um alívio. O autoritário não precisa convencer pela razão, mas pela firmeza com que diz: eu sei o que é melhor para você. E em um mundo saturado de dúvidas, essa frase soa como um bálsamo reconfortante. O mecanismo psicológico por trás disso é ancestral. Buscamos figuras paternas que nos protejam, mesmo que para isso aceitemos a perda de liberdade. A submissão voluntária muitas vezes nasce do medo do vazio, do desamparo, da responsabilidade. Líderes autoritários entendem isso com precisão instintiva. Eles não apenas impõem regras, mas preenchem um espaço simbólico que clama por direção. Tornam-se arquétipos, e não apenas políticos. No entanto, o conforto da obediência tem um custo invisível. Ela corrói nossa capacidade crítica, nossa autonomia emocional e, aos poucos, nossa identidade. A princípio, nos sentimos protegidos. Depois, percebemos que já não sabemos mais pensar sem permissão, agir sem aprovação, sentir sem culpa. O autoritarismo seduz como um abraço apertado demais. No começo aquece, mas logo começa a sufocar. Reconhecer esse fascínio é o primeiro passo para superá-lo. Entender que liberdade não é a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo sem ceder ao apelo de quem promete soluções fáceis. A verdadeira autoridade nasce do interior, da capacidade de se governar, mesmo em meio ao caos. E enquanto não cultivarmos essa força silenciosa,
continuaremos vulneráveis ao canto sedutor de líderes que nos oprimem com o disfarce da salvação. Fazer o bem nem sempre é um gesto aplaudido. Às vezes, agir com integridade exige romper com aqueles que mais amamos ou com os grupos aos quais pertencemos. A chamada bondade reversa aparece nesses momentos paradoxais, quando certo não é o que todos estão fazendo, e seguir o próprio senso moral significa ir contra a corrente. Nesses contextos, a bondade deixa de ser um gesto leve e se transforma em um fardo solitário. A coragem de contrariar o grupo em nome de algo maior cobra um preço emocional profundo. Quem escolhe a integridade diante da omissão ou da injustiça enfrenta o peso do julgamento. Romper com a lógica do grupo não só provoca resistência, mas também desafia vínculos afetivos. Familiares, colegas, amigos, todos podem se tornar críticos silenciosos ou até hostis quando alguém decide agir diferente. A dor de ser mal compreendido, ou até excluído, é real. O dilema se acentua: vale a pena fazer o que é certo, mesmo que isso custe os laços que sustentavam sua vida até então? Bondade reversa é, portanto, um teste de identidade. Ela exige que a pessoa saiba quem é e no que acredita, mesmo sem garantias externas de apoio ou validação. Há uma nobreza silenciosa em quem escolhe a retidão sem aplausos. Em tempos de conformismo social, agir com base na própria consciência moral é um ato quase revolucionário. O mundo pode não notar, mas a alma percebe. Há uma serenidade sutil que acompanha aqueles que, mesmo feridos, não traem a si mesmos. No entanto, esse tipo de ruptura também pode ser transformador. A dor do afastamento pode abrir espaço para novos vínculos, mais autênticos, mais alinhados com a verdade interior de quem escolheu o caminho difícil. Pessoas que agem com bondade reversa costumam atrair outras com coragem semelhante. Com o tempo, formam-se novas redes de pertencimento, sustentadas não por conveniência, mas por afinidade ética. O exílio inicial se torna território fértil para a reconstrução de uma vida mais coerente. No fundo, a bondade reversa revela uma das faces mais puras da ética humana, aquela que se sustenta mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo conspira para o silêncio. Não é a bondade que conforta, é a bondade que confronta. E justamente por isso, é a que mais transforma. Agir com integridade, quando isso exige perder o grupo, é como atravessar uma floresta escura em busca da própria luz. Não há garantias, mas há dignidade. E às vezes, isso basta. Há uma força invisível na linguagem que molda realidades muito antes de qualquer ação concreta ocorrer. Quando a palavra deixa de nomear o humano e passa a classificá-lo como número, categoria ou ameaça, algo essencial se rompe. O vocabulário que usamos carrega símbolos e significados que operam silenciosamente nas estruturas mentais e sociais. Ao reduzir o outro a um eles, a uma sigla, a uma função ou a uma estatística, damos o primeiro passo para justificar distâncias emocionais e, em casos extremos, atrocidades. Assim, a linguagem não apenas descreve o mundo, ela o programa. Ao longo da história, regimes autoritários e sistemas de opressão sempre recorreram à manipulação simbólica para facilitar a violência. Palavras como praga, verme, invasor ou sub-humano não surgem por acaso. São escolhidas para despojar o outro de sua dignidade e complexidade. Quando uma pessoa deixa de ser vista como sujeito e passa a ser tratada como um obstáculo, a agressão contra ela parece menos grave, quase lógica. É a gramática da desumanização que torna possível a construção do mal em escala industrial. Mas essa lógica não se limita a contextos extremos. Ela se infiltra no cotidiano, nos discursos frios, nas piadas que ridicularizam, nas expressões que carregam desprezo disfarçado de normalidade. Chamar moradores de rua de mendigos como se fossem lixo urbano, referir-se a imigrantes como problema social ou a pessoas com deficiência como peso para o Estado revela uma matriz simbólica que transforma a alteridade em ameaça. Aos poucos, essa linguagem adormece a empatia, anestesia o olhar e legitima a indiferença. A cultura da desumanização é construída tijolo por meio de palavras que, muitas vezes, repetimos sem pensar. É por isso que o cuidado com a linguagem é um ato ético. Nomear alguém corretamente é reconhecer sua existência, sua dor, sua história. Toda vez que escolhemos palavras que resgatam o humano em vez de apagá-lo, estamos resistindo ao projeto simbólico da exclusão. Em um mundo onde o mal muitas vezes começa pela boca, falar com consciência é um gesto de resistência profunda. No fim, a linguagem é tanto instrumento quanto espelho, revela o que somos e nos torna aquilo que escolhemos dizer. Transformar o vocabulário não é apenas mudar palavras, mas desativar estruturas que naturalizam a crueldade. A luta contra a desumanização começa no nível mais íntimo, o da palavra que escolhemos usar para nos referir ao outro. Porque onde há linguagem, há poder,
e onde há poder, há sempre a escolha de construir ou destruir. A semente do mal não é uma entidade externa que invade a psique humana como um intruso, mas uma presença latente que habita silenciosamente em cada um de nós. Philip Zimbardo, com seu famoso experimento da prisão de Stanford, revelou como o contexto social pode ativar impulsos destrutivos mesmo nos mais comuns dos indivíduos. Já Carl Jung, ao delinear o conceito de sombra, apontou para essa dimensão inconsciente onde são armazenados os aspectos negados ou reprimidos da personalidade. O mal, sob essa ótica dupla, não surge apenas de estruturas sociais corruptas ou oportunidades externas, mas também de um confronto interno evitado por muito tempo. Zimbardo demonstrou que pessoas comuns, colocadas em posições de autoridade ou vulnerabilidade, podem rapidamente transformar-se em agentes de humilhação, violência ou submissão. O ambiente, as regras e o anonimato dissolvem barreiras éticas, dando espaço ao que ele chama de efeito Lúcifer. Jung complementaria essa visão afirmando que tais comportamentos não surgem do nada, mas de conteúdos inconscientes que foram banidos da consciência, fragmentos psíquicos que se tornam perigosos exatamente por permanecerem invisíveis. A sombra, nesse sentido, é o campo fértil onde o mal psicológico germina quando não é enfrentado com coragem e autoconhecimento. O verdadeiro perigo, portanto, não reside apenas nas estruturas externas, mas na recusa interna de reconhecer a própria sombra. Quando projetamos o mal exclusivamente nos outros, nos criminosos, nos corruptos, nos monstros midiáticos, deixamos de perceber o quanto somos suscetíveis às mesmas forças. Jung alertava que quanto mais inconsciente for a sombra, mais densa e autônoma ela se tornará. Zimbardo mostrava que, em certas condições, até os mais éticos podem se perder. É o encontro entre a psicologia social e a psicologia profunda que revela a complexidade do comportamento humano diante do mal. A integração desses saberes convida a uma postura mais honesta diante de nós mesmos. Em vez de buscar o mal fora, somos chamados a olhá-lo por dentro, a reconhecer os pequenos atos de omissão, a raiva camuflada, o desejo de poder ou vingança que habita silenciosamente em nossas decisões cotidianas. A sombra não deve ser negada ou destruída, mas compreendida e acolhida, pois é nela que também repousam potenciais criativos, força e autenticidade. É no ato de iluminá-la que o indivíduo se torna menos manipulável pelas forças externas que Zimbardo tão bem estudou. Este diálogo simbólico entre Zimbardo e Jung revela que combater o mal não é apenas um projeto moral ou político, mas uma jornada psicológica. A semente do mal germina no silêncio da ignorância interior e floresce nos campos férteis da alienação social. Para impedir que ela domine, é necessário tanto transformar as estruturas sociais quanto mergulhar com honestidade no inconsciente pessoal. O mundo muda à medida que o sujeito muda, e reconhecer a própria sombra é o primeiro passo para impedir que ela tome o controle. Há uma força silenciosa que nos espreita tanto no mundo exterior quanto dentro de nós. Não tem rosto, não grita, não se impõe de maneira óbvia, mas molda escolhas, destrói laços e perpetua feridas. O mal, nesse contexto, não se apresenta apenas como violência explícita, mas como repetição inconsciente de padrões destrutivos, pequenas omissões que se acumulam, desvios éticos justificados por sobrevivência, orgulho travestido de justiça. A primeira armadilha é acreditar que ele está apenas fora de nós. Mas o verdadeiro perigo nasce quando ele se infiltra na alma, sem ser percebido. Resistir a esse mal exige mais do que boas intenções. Requer vigilância interior constante e coragem para encarar o espelho. Muitos de nossos comportamentos automáticos são respostas a dores antigas não curadas. Repetimos padrões porque neles há familiaridade, até mesmo conforto. A pessoa que sempre se sabota nas relações, o indivíduo que destrói oportunidades no auge do sucesso, aquele que repete os mesmos erros que criticava nos pais, todos são exemplos de como o mal silencioso opera, não como uma decisão maligna, mas como um ciclo que segue se alimentando da inconsciência. A redenção, contudo, é possível. Ela começa no momento em que escolhemos parar de nos enganar. Quando paramos de justificar tudo com esse é meu jeito e passamos a investigar o que nos formou, o que nos machucou, e o que estamos, talvez sem querer, machucando nos outros. Práticas como a auto-observação honesta, a meditação e a psicoterapia podem abrir clareiras em meio à névoa interior. Compreender nossos gatilhos, reprogramar crenças e desenvolver autorresponsabilidade são passos indispensáveis para romper com ciclos autodestrutivos. Também é preciso aprender a dizer não. Muitas vezes, o mal se fortalece quando deixamos de impor limites saudáveis, por medo da rejeição ou do conflito. Aprender a nomear o que é abusivo, manipulado ou injusto, mesmo quando isso vem de pessoas próximas, é um gesto de amor próprio e de proteção à nossa integridade.
A resistência ao mal exige posicionamento firme, mesmo que solitário, e a escolha diária de não compactuar com aquilo que nos fere ou fere os outros, ainda que sutilmente. Por fim, devemos lembrar que resistir ao mal não significa tornarmos-nos perfeitos, mas sim conscientes. A transformação não acontece de forma imediata, mas se consolida na repetição de pequenas escolhas diferentes. Cada vez que quebramos o ciclo, mesmo que por um instante, nos tornamos agentes de redenção, dentro de nós e no mundo. Afinal, a redenção verdadeira não é um evento milagroso, mas uma construção diária feita de lucidez, humildade e persistência. Chegamos ao último ponto. E talvez o mais importante. Mas se até aqui você sentiu que essas reflexões abriram algo dentro de você, não deixe essa jornada parar aqui. Tem muito mais vindo. Vivemos em um tempo em que as sombras não são apenas externas, elas habitam nossos pensamentos, nossas escolhas silenciosas, nossas omissões cotidianas. A escuridão não chega com alarde, ela se infiltra quando desistimos de tentar, quando deixamos de ouvir, quando permitimos que a indiferença tome o lugar da empatia. Ser humano, nesse contexto, não é um estado automático, é uma escolha que precisa ser feita todos os dias. E essa escolha começa com um gesto simples, porém radical: acender a própria luz, mesmo quando tudo em volta parece justificar o contrário. A luz não é apenas o bem idealizado, mas o esforço de compreender, de acolher o que ainda não conseguimos perdoar, de enxergar além das aparências, de sustentar o olhar quando todos desviam. Confrontar a escuridão não é ser perfeito, mas ser honesto consigo mesmo. É admitir as próprias sombras e ainda assim optar por agir com compaixão. É, sobretudo, ter coragem de não se perder no cinismo do mundo, de continuar acreditando que cada gesto tem peso, que cada presença pode transformar um instante. A escuridão, por sua vez, sempre nos oferece atalhos. Ela nos convida a seguir no piloto automático, a negar a dor do outro, a escolher o silêncio diante da injustiça. Mas toda vez que escolhemos a luz, ainda que em pequenos atos, algo dentro de nós se alinha com uma ordem maior. Essa ordem não vem do exterior, ela pulsa do interior, de uma consciência que se recusa a ser adormecida. E é essa consciência desperta que nos devolve a dignidade de sermos verdadeiramente humanos. Ser luz não é sobre se destacar, mas sobre iluminar. É estar presente onde muitos já foram embora, é ouvir onde há apenas ruído, é permanecer onde a maioria se esconde. Em um mundo que nos empurra constantemente para a fragmentação, a luz é o fio invisível que nos reconecta com a inteireza do que somos. E ao escolhermos essa inteireza, criamos espaço para que outros também despertem, não pela força, mas pelo exemplo. No fim, o mundo não muda por decretos grandiosos, mas por escolhas silenciosas feitas no íntimo de cada pessoa. Quando a luz confronta a escuridão, não é para vencê-la com violência, mas para lembrar que ainda há algo sagrado em ser humano. Essa é a verdadeira revolução, assumir a responsabilidade de ser uma presença consciente no mundo. Porque no instante em que decidimos ser luz, mesmo que só por hoje, tornamo-nos parte de algo maior do que nós mesmos. E talvez, nesse gesto humilde e firme, comecemos a curar aquilo que parecia perdido. A linha entre luz e sombra é mais fina do que gostamos de admitir. Hoje, vimos que o mal nem sempre grita, às vezes, ele sussurra dentro de nós. Vestido de boas intenções, protegido por contextos, legitimado por silêncios. Mas a pergunta que fica não é sobre os outros. É sobre nós. O que você faria, se estivesse no lugar deles? E se esse tipo de reflexão te move, te desconcerta, ou te transforma? O próximo vídeo vai ainda mais fundo. Vamos explorar o que acontece quando o medo encontra o poder. E como isso molda nossas escolhas sem que a gente perceba. Nos vemos lá!